Vamos lá, galera, você estudante de Enem, você estudante de concurso que está começando a estudar, está meio perdido como que eu posso fazer, professor? Até você que começou e está vendo que não está dando certo, já deve ter assistido às aulas de dica de estudo na nossa playlist e as aulas, professor, de como começar a estudar. Basicamente, hoje a gente quer fazer uma junção de tudo isso e colocar na prática. Mas, professor, aí você me pergunta, de onde que a gente tira isso? Quem já assistiu as videoaulas passadas sabe que a gente explica que a gente vem há muito tempo fazendo o Exame Nacional do Estudante, isso já tem anos, tem mais de 15 anos, a gente já vem estudando e sendo aprovado em alguns concursos e já tem mais de 15 anos, e a gente também tem a prática docente que a gente atua também por volta de 15 anos, ou seja, no começo a gente toma muita pancada, no começo a gente erra muito e bastante, por quê? Porque a gente não tem orientação de como começar a estudar de uma maneira eficiente. Eu passei por isso e sistematicamente fui criando processos, absorvendo técnicas de outras áreas do conhecimento. Então, basicamente, a gente começa com o ciclo do PDCA lá na administração, né? Onde a gente tem que planejar, onde a gente tem que executar, onde a gente tem que avaliar e onde a gente tem que agir para corrigir aquilo que está errado e para manter aquilo que está certo. Sabendo disso, professor, a gente começou a sistematizar algumas técnicas para Enem, para concurso, e é onde a gente cai aqui. Se você já assistiu as videoaulas passadas, você sabe que a gente tem recursos internos e recursos externos. Então, a primeira coisa, depois que você já ajustou os seus recursos internos, você já botou na cabeça que você vai fazer acontecer, que você vai estudar, que você já internalizou a responsabilidade e a capacidade que o estudo tem de transformar a sua vida, professor, a gente tem no primeiro passo o quê? Separar os meus recursos externos, porque não é todo mundo, professor, que tem o mesmo tipo de recurso externo. A gente precisa lembrar que um recurso é universal, que é o tempo. Esse é igual para todo mundo. A gente precisa lembrar, professor, que a pessoa tem um recurso interno e isso depende de cada pessoa no que ela faz para ela mesma. A questão da motivação é algo que é intrínseco da pessoa. O que te motiva, não é isso? A gente comentou isso em algumas aulas passadas. Já em relação aos recursos externos, esse é os que você tem que buscar. Você buscar ter o melhor notebook, o melhor livro, baixar um PDF, separar material, comprar uma mesa, fazer viagens para fazer concursos, isso são recursos externos nos quais você tem que buscar. Muito possivelmente não é um meio que vai te prover, a não ser que você tenha um pai e mãe que faça o provimento desses recursos externos, beleza? Então, o primeiro passo, se você tem um pai e mãe que provém ou não tem, é separar de maneira organizada esses recursos externos. E quais são esses recursos externos, professor, se eu cair de paraquedas nessa aula? A gente chama esses recursos de 3M. O que seriam os recursos do tipo 3M? Meio, método e materiais. Então, o primeiro passo é você separar um meio aonde você vai estudar. Você vai estudar no cantinho da sua casa, no seu quarto, você vai estudar na sala com aquele monte de irmãos, você vai estudar na biblioteca da universidade, no contraturno, você vai estudar no trabalho durante o seu expediente, aonde vai ser o seu meio. É claro que você pode ter vários tipos de meio e cada meio vai te influenciar. O meio também, eu costumo dizer, professor, depende dos alunos que você estuda junto, dos colegas os quais você estuda junto ou dos amigos os quais estão junto com você te apoiando ou não. Porque se você tem amigos que não querem estudar, se você tem colegas de trabalho que não veem capacidade no estudo, se você tem, professor, colegas de sala de aula onde ninguém quer estudar, professores que não te apoiam, pensa bem no meio que você está. Será que isso vai influenciar? Com certeza, professor. Vale muito a pena você repensar e substituir no seu meio, professor, aquilo que a gente falou, o que é necessário, por aquilo que é supérfluo, certo? Isso vale a pena fazer esse tipo de ajuste em relação ao meio no qual você estuda, ok? Professor, em relação ao método, a gente já discutiu aqui, né? Tem gente que prefere o método de assistir mais, outros de ler mais. Tem gente que prefere o método online, tem gente que prefere o método presencial, tem gente que prefere o método híbrido. Ou seja, o método é uma outra coisa a ser avaliada também na hora de separar os seus recursos. Se você ainda não sabe, uma dica que eu dou é o seguinte, foca no método e faz um período para ver se você está evoluindo ou não com ele. Ah, professor, eu quero tentar o online. É o que a maioria dos alunos fazem, 80%. 80% da galera cai direto no online e depois de 2, 3 meses já não estão acessando a plataforma. Ou seja, esse tipo de método às vezes não vale para você, vale a pena você começar no presencial e quem sabe depois no segundo momento tentar voltar para online. Então, hashtag fica a dica aí, beleza? Em relação aos materiais, professor, eu lembro da época que eu tinha que pagar caro para comprar livro. Aí eu passei a xerocar as partes dos livros que eu utilizava. Depois vieram os PDFs. Você separa o livro, você imprime, como é que você faz? Você compra livro? Tem gente que acha que não é necessário comprar livro. Se você soubesse a revolução que o livro pode fazer na vida de uma pessoa, talvez você pensaria diferente, professor. Separe os seus materiais.
a mesa que você vai comprar, o computador que você vai ter, o livro que você vai fazer, certo, professor? Tudo isso vale a pena a partir do momento que você se planeja, começa a dar o resultado. No segundo passo, professor, agora que eu ajustei os meus recursos, eu preciso ajustar os meus horários. Lembra que a gente falou? A gente tem uma playlist só de montagem de planos de estudo, de horários, né, professor? Ajuste os seus horários, ajuste os dias que você pode estudar. Tem gente que não pode estudar todo dia, mas lembre-se, quanto mais melhor. Ajuste, professor, as horas semanais. Claro que quanto mais melhor, mas não é todo mundo que pode estudar. Tem gente que precisa trabalhar. Tem gente, professor, que precisa cumprir outras atividades. Tem aluno que prefere terminar o inglês, tem aluno que prefere terminar o balé. Aí é a prioridade de cada um. Mas se sobra aquele tempinho, professor, separa as horas semanais. E mais do que isso, professor, separe os períodos. Dentro do seu próprio dia, dentro das suas próprias horas, você pode separar em períodos. Primeiro período de manhã, segundo período da tarde, terceiro período da noite. Pode parecer óbvio, mas poucos alunos fazem esse passo aqui, professor. E ele é muito importante você organizar esses horários, para que você tenha RCI. Você não lembra mais o que é RCI? A gente falou nas primeiras aulas. Rotina, compromisso e interação. O aluno ele precisa, em qualquer sistema, em qualquer metodologia, para qualquer objetivo, professor, rotina, compromisso e interação. Ele precisa ter rotina com seus estudos, com horários previamente estabelecidos, ele precisa ter compromisso ajustado, que ele precisa cumprir aquilo para se checar os resultados, ele precisa interagir com pessoas que estão no mesmo caminho que ele, sejam professores, sejam colegas e sejam pessoas que já foram aprovadas. Então essa aqui é a tríade RCI que surge quando você monta os seus horários, beleza, professor? Tranquilo? Partindo daí, professor, já que eu ajustei os meus recursos externos, os meus horários, eu preciso ter ideia, aí eu volto no meu recurso interno, aí eu volto naquela questão de mindset, a cabeça tem que estar bem focada, a cabeça tem que ter foco, tem que ter objetivo, que é o que, professor? Cumprir o planejado para a semana e para o dia, ou para o dia e para a semana, melhor seja. Não adianta você separar o recurso, não adianta você montar o horário se você não cumprir com o planejado. Não deixa a matéria acumular, não fica procrastinando, não fica postergando, senta a bunda na cadeira e faz aquilo acontecer, separa os seus horários, professor, mas cumpre com o planejado. E na hora de cumprir o planejado, professor, observe bem as suas horas líquidas e os seus resultados, professor. Não adianta só você sentar e enganar, o primeiro passo é você sentar, depois é cumprir. Certo, professor? E na hora que você cumpre, você tem que ser sincero consigo mesmo se você está estudando aquelas horas líquidas mínimas por semana e se você está atingindo os resultados, que é o quê? Cumprir as matérias, cumprir as teorias necessárias e atingir as notas necessárias no simulado, certo? Esse é o terceiro passo. Aí você pergunta, professor, beleza, você está falando para eu separar, para eu ajustar o horário, para eu cumprir o que eu tenho que fazer, mas na hora de começar eu tenho um problema, eu travo, eu não consigo. Bem, se você está travando nessa hora, se você está travando nesse passo 4, é justamente aquilo que a gente falou na nossa primeira aula, que o aluno ele precisa ter na cabeça que é a tríade ter, que faz você começar e continuar no caminho do estudo. O aluno precisa ter. E o que é ter? O que o aluno precisa ter, professor? Está autoexplicativo aqui. Teoria, exercícios e revisões. Não adianta para qualquer prova, Enem, vestibular paralelo, concurso, para qualquer prova que você se planeja para passar, residência médica, não adianta. É teoria, exercício e revisão. Teoria, exercício e revisão. É claro que a teoria, professor, você pode pegar em aulas online, você pode pegar em aulas presenciais, você pode adquirir em livros, em apostilas. Teoria é aquilo que você aprende de base. Os exercícios, professor, aquilo que você faz para reforçar aquilo que você acabou de aprender. Os exercícios você pode lançar mão de apostilas, nos próprios livros, em listas na internet e principalmente, professor, principalmente em provas passadas. Quando eu falo, professor, de fazer exercícios de provas passadas, eu tenho que ajustar o PRD, certo? Não sei se você lembra das aulas passadas, quando a gente falou de peso, recorrência e dificuldade. É aqui que você ajusta o seu PRD quando você faz provas passadas. Você ajusta a sua recorrência. Você começa a descobrir o que mais cai na prova na qual você está estudando. Seja o AB, seja Enem, enfim. E por fim, professor, como é que eu faço para depreender essa teoria que eu aprendi e tentei fixar nos exercícios? Ora, professor, com revisões. Existem ciclos de revisões que precisam ser feitas sempre antes quando você começa a matéria ou por períodos amostrais nas quais você faz as revisões que estão contidas no seu caderno com seus resumos, professor, e nos mapas mentais, os quais você também pode fazer ou baixar da internet. Ou seja, recapitulando aqui, teoria, exercício e revisão. Teoria, exercício e revisão. Senta naquele horário que você separou,
naquele meio qual você decidiu, utilizando a metodologia, os materiais que você tem em mão e começa a aplicar a teoria, exercício e revisão. Seja no seu computador, sejam com provas passadas, seja no seu caderno, mas isso não foge, certo? Mas professor, como a gente disse até aqui, certo? A gente planejou, agora a gente está executando e no final das contas a gente precisa checar, a gente precisa avaliar para saber se está funcionando ou não é verdade? E para isso, professor, a gente tem o nosso quinto passo. O que é o nosso quinto passo aqui, professor? Nada mais é do que verificar o seu progresso. E como que eu verifico, professor, se eu estou cumprindo as minhas metas? Muito simples. Faça uma lista onde você anota as horas líquidas, se está ou não funcionando, se você está ou não cumprindo. Marca um X quando você não cumpre. Você não precisa imaginar se você está cumprindo ou não. Põe numa lista, porque na hora que você olhar aquela lista, professor, e ver que você está faltando muito, significa que você precisa ajustar o seu mindset. Mais do que isso, professor, faça lista com o resultado quantitativo de quantos exercícios você fez. É o que a gente chama levantamento mensal de desempenho. Faz lá, professor, levanta quantos exercícios você faz por dia e anota. Quando você chegar no final do mês e ver aquele monte de exercício feito, no próximo mês você vai se cobrar para fazer mais exercícios ainda. E mais do que isso, professor, não menos importante, simulados. Para que servem os simulados, professor? Os simulados servem para eu simular as questões que vão cair na minha prova. E como que eu faço isso, professor? Fazendo provas passadas novamente aqui, como eu faço de exercício. Esses exercícios simulados vão me levar, professor, a uma autoavaliação diagnóstica, um AAD. O que é uma autoavaliação diagnóstica? Eu começo a observar não só o meu resultado quantitativo, como eu começo a avaliar o porquê que eu estou errando. Sobre o AAD, autoavaliação diagnóstica, eu vou gravar uma outra aula onde nós vamos aprender que você vai errar por tempo, descuido ou conteúdo. Mas isso vai ser tema para uma outra aula, para que a gente possa falar só de simulado e só do ajuste do seu resultado. Que você tem que lembrar, fizemos o planejamento, agora estamos na parte da execução e depois nós vamos passar para a parte da verificação. Então nós vamos fazer uma aula só de autoavaliação e simulado para que você entenda esse processo aí, beleza? Professor, nessa simples aula eu tentei fazer um resumão do passo a passo que a gente precisa para começar de fato a estudar e agora só depende de você. Qualquer dúvida, professor, manda um zap perguntando, comenta aí na página como bom hater, destila o seu ódio. Se gostou, curte aí, nós estamos à disposição para ajudar, porque como diz Gustavo, se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Valeu! Ha!